Boa tarde, amigos internautas. Estamos com vocês na live Ouvindo a Voz de Deus. Hoje o tema é a volta de Cristo. Nós falamos no tema passado, sinais da volta de Cristo. E é comum, nós pensarmos nos dias de hoje, como seria essa volta, quando seria? Podemos colocar data? Não, não podemos. Mas nós vamos entender melhor através desse estudo. Então participe conosco, siga-nos nas redes sociais, no Facebook, nós estamos lá na página O Cantinho de Oração. Participe, se inscreva. E no TikTok, eu e a Sara postamos algumas coisas importantes, legais. A Sara trabalha arduamente aí, colocando um material bem legal para vocês. Então esteja conosco nesse estudo e nos que seguem, para que você aprenda um pouco mais da Palavra de Deus. Nossa única regra de fé. É com você, Rogério. O Angelino vai fazer a recapitulação. Boa tarde, gente. É um prazer tornar a falar com todos vocês. Ô, Ângela, você estava falando da volta de Jesus. Há quem diga que ele já voltou. Pois é. Há quem diga que ele já voltou. Por isso que é tão importante conhecer a palavra. Por que ele não voltou ainda? Por que nós sabemos que não é bem assim? Vamos ver isso. Muito bem. Olá, gente. Boa tarde. É sempre um prazer contar com vocês ali do outro lado. Meu nome é Angelino. Então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente estudou a semana passada. Como podem entender e fazer uma ligação direta? Semana passada a gente estudou sinais da volta de Cristo. Sim. Se a gente estudou sinais da volta, agora tem que necessariamente estudar a volta. Isso aí. Então, veja lá. Nós aprendemos na semana passada que a volta, ou seja, os sinais da volta de Cristo, eles estão divididos em três. Nós vemos sinais no mundo social, vemos sinais no mundo natural e vemos sinais no mundo religioso. Quando a gente vai falar do mundo social, um dos elementos que nos vem em mente agora é justamente o amor de muitos se esfriando. Hoje ninguém mais ama ninguém. Até o próprio irmão, por dinheiro, é capaz de trair o seu próprio irmão. Isto acontece ao nível de irmãos também espirituais. Agora, no mundo natural, gente, só para dar um exemplo, recentemente, se não esta semana, a gente ouviu lá de Minas Gerais, aquilo foi catastrófico. Verdade. Não só levou bens, mas também levou pessoas queridas. Animaizinhos, tudo. Então, amados, precisamos prestar atenção nesses sinais. Em saúde, a gente diz que esse sinal é indicativo de alguma coisa. Se agora começar a sentir o corpo retraído, alguma dor, sinal de febre, é porque alguma coisa está a acontecer comigo. O mesmo acontece com a vida religiosa, a vida cristã. Veja lá, a Bíblia fala do mundo social, que são esses exemplos que a gente trouxe. O mundo natural, esses terremotos que acontecem com alguma frequência, e demos o exemplo de Minas Gerais, e finalmente o mundo religioso, que é o mais difícil de entender hoje. A cada esquina que a gente passa, tem uma igreja aberta. O que prega a gente não sabe, mas a Bíblia diz que precisamos provar se o que eles falam vem de Deus ou não. Então, o conhecimento está crescendo a cada dia que passa e fica bem mais difícil de entender quem está a falar a verdade e quem não está. Então, lembra, temos sinais no mundo social, temos sinais no mundo natural e temos sinais no mundo religioso. No entanto, para a lição de hoje, a lição 7, a Ângela e a Rogéria já fizeram alguma pequena introdução à volta de Cristo. Eu vou ler aqui assim, rapidinho, só para nortear ali o nosso amigo e a nossa amiga. Desde que nossos primeiros pais transpuseram os portais do Éden, quando a gente fala de Éden e primeiros pais, estamos a falar de Adão e Eva. Depois de terem desobedecido, os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim.
Profetas, apóstolos e cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores, quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá fim. Amém. Uma nova alvorada raiará, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. Então, a Bíblia e somente a Bíblia poderá responder todas as questões que nós formos trabalhando aqui. Eu dirijo já para Ângela. Ângela, por favor, pegue para nós o livro de João 14, verso 1 a 3, onde encontramos a seguinte pergunta: qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E olha que essa promessa na minha Bíblia, como eu disse, está escrito em vermelho, eu sempre falo isso, e quando está escrito em vermelho, foi o próprio Jesus que falou quando esteve nessa terra. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, aí virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa do próprio Jesus, muito lindo. Nota que ele fala afirmativo. Virei outra vez e vos levarei. Então ele vem nos buscar, para que onde ele estiver, nós também possamos estar. Aleluia. Amém. Aleluia. Essa é a promessa mais linda que nós temos. A certeza de que tudo isso que nós vemos hoje não vai continuar. Irmãos, irmãs, isto fortalece o nosso coração. Fortalece. É bem interessante. Esperança, né? Verdade. Esperança. Porque você, para cada dia que passa, até muitas vezes para você pode não estar acontecendo nada. Mas ao seu redor, você fica sabendo notícias. Verdade. E são notícias tristes, igual essa, por exemplo, que você citou lá de Minas Gerais. É você saber, por exemplo, eu sou de lá. É você saber que pessoas que você conhece, lugares que você conhece, estão sendo arrasados. Uma coisa que eu gostaria de falar. Meus queridos, não é Deus que está fazendo isso, prestem atenção. Por isso é que são sinais. Deus conhece o fim desde o começo. Isso. Então, quando nós começamos aqui, ele já está vendo o resultado lá na frente. Então, se ele disser para você, vai acontecer isso, 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 é porque ele já está vendo. Não é ele que vai causar, como muitas pessoas falam. Ah, são provações. Deus nos dá provações. Não, não é verdade. Tudo que nós estamos assistindo, infelizmente, é resultado da transgressão. Pessoas mexendo no planeta, lugares que não deveriam ter casas. Tudo isso traz todo esse transtorno. Não é Deus que está derrubando, fazendo nada, tá? Mas ele já avisa que vai acontecer, porque ele já sabe o resultado. Ele já conhecia, já conhece. Rogério, eu gostei muito da sua fala quando vai dizer que tudo isto é resultado da transgressão. Porque hoje o que é pregoado é que se esse Deus na verdade existisse, ou se ele existe, então é um Deus ruim, porque está a permitir que essas coisas... Agora entendemos que estas coisas acontecem porque a gente transgrediu. Maravilha. Muito bem, nós seguimos. Vamos lá para a segunda questão. Mateus 24, 36. Podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Nossa, interessante. Mateus 36. Nota que Jesus disse o seguinte: nós devemos prestar bastante atenção para não sermos enganados. Porém, ele fala, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Muito bem. Né? Porque como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E o dilúvio desceu e eles não perceberam. Muito bem. Mas alguma coisa deixou-me curioso. As primeiras palavras do verso diz assim, termina dizendo que nem mesmo o filho, não é? Sim. Quando Jesus disse essa palavra, já tinha ido ao céu ou ainda se encontrava no meio? Não, ele estava na terra. Ele estava avisando os discípulos. Não foram eles que perguntaram? Isso. Senhor, quando será a sua vinda? E que sinais terão da sua vinda? Nós estudamos os sinais. Uhum. E ele está explicando aqui. O dia, a hora, ninguém sabe. Mesmo por que ele fala isso? Nós não sabemos até que hora nós estaremos vivos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser que amanhã eu já esteja dormindo. O sono da morte, bem entendido. Mas, por isso que ele está dizendo, o dia, a hora, ninguém sabe. Nós não podemos marcar, olha, ele vem daqui a 10 anos. Não podemos fazer isso. Nós temos que aguardar a volta de Jesus como se ele estivesse chegando agora. Porque a única chance que nós temos é o hoje, é agora. Agora entendi. Então Jesus, ao dizer que nem o filho, é quando ainda esteve nas vestes nas vestes de ser humano. Ainda estava na terra. 100% homem e 100% Deus. Maravilha. Muito obrigado. Irmã Ângela, vamos lá seguir. Terceira pergunta. Como Jesus virá? Esse assunto aqui, a volta de Jesus, é muito discutido. E a pergunta aqui está muito clara. Como Jesus virá? Mateus 24, 30, por favor. Rogéria vai pegar. 30, 31. Ângela vai pegar Apocalipse 1, 7 e Atos 1, 11. Como Jesus virá? Mateus 24, 30 e 31. É o que eu mais gostei de saber. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, meus queridos, Jesus não virá em silêncio. Ele não veio ainda, porque ele não virá em silêncio. Ele avisou isso antes. E nós o veríamos ainda na glória com os anjos. Então, ele vem com todos os anjos, com todo o poder. E os seus anjos tocando trombeta. Olha, vai ser bem barulhento. Muito bem, obrigado. Ângela, por favor, é contigo. Apocalipse. Em Apocalipse 1, 7, diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os mesmos que o transpassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ele não virá escondido, ele não virá de forma invisível, pegando uma pessoa ou outra que ele considera que é bonzinho e ele vai levar. Não. Aqui fala que todo olho verá, né? Toda a terra verá. Será um evento que não vai ter como nenhuma pessoa da terra não saiba ou não veja. Todos verão. E à medida que estendermos o estudo, vocês entenderão como que será, como que ocorrerá esse evento. Infelizmente, haverá situações em que as pessoas serão enganadas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, fica muito difícil de ser enganado, porque nós conhecemos a forma, como vai acontecer, né? Como será esse evento. Rogéria, você acha que Jesus ele voltaria de forma para algumas pessoas e outras não? Sendo que ele é amor e que ele morreu por todos? Não, ele está dizendo que a volta dele agora é para todos. Todos. Você quer acreditar?
quer os que acreditaram, quer os que não acreditaram, os que aceitaram, os que não aceitaram. E, inclusive, está dizendo que até mesmo aqueles que o transpassaram. Por quê? Ele falou para eles que ele viria, eles não acreditaram. Então, eles serão ressuscitados para ver Jesus voltar. Eles terão que encarar Jesus aí, aquele mesmo Jesus que eles pregaram na cruz, que um dia eles riram dele, que um dia eles humilharam. Pois é, ele é o nosso grande Deus. Atos 1:11. Então, quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias na terra, não é isso? Para dar instruções aos discípulos. Depois, então, ele voltou. Foi só assim que ele voltou para o céu. E quando ele voltou para o céu, os discípulos estavam olhando, vendo ele subir, até que finalmente ele desapareceu. Enquanto dizia isso, vendo, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando eles com os olhos ainda fitos no céu, quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Aleluia. Amém. Então, a volta de Jesus será literal, corpórea, tá? Ele não é um espírito, não acreditem nisso, é literal e corpórea. E assim como os anjos disseram, do jeito que ele subiu, eles olharam, ele está dizendo, ele vai voltar. Irmãs, é importante aqui deixar bem claro o que acabamos de ler. E o autor da lição aqui traz elementos que eu só preciso que os irmãos respondam com sim ou não. Veja lá, Cristo virá como ladrão. Sim. Sim, muito bem. Sua vinda será secreta e silenciosa. Não, beleza. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Sim. Muito bem, isto tem uma explicação. Será visível apenas para os cristãos. Não. Maravilha. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Sim. Aleluia. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós vamos para a 4ª questão. O que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e 1 Coríntios 15, 51 e 54. Eu estava aqui em cima, segunda Pedro. 1 Tessalonicenses 4. Eu estou com ele aberto. Bom. Tessalonicenses 4, 16 e 17. Coríntios 15, 51, 50 a 54. Posso ler? Por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. 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 Muito bem. Não vamos esquecer, meus queridos, de sempre estar com a Bíblia para acompanhar e ver se nós estamos falando o correto. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios 51 a 54 diz o seguinte: no momento, aliás, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Falando do sono da morte, tá, gente? Mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é
corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Amém. Deixando claro, gente, que o inferno ele é a sepultura. É de onde só se sai quando Jesus te chamar. Quando morremos, né, você olha ali para a matéria, né, para o corpo que ficou, o fôlego de vida que nós estudamos nos estudos passados, o fôlego de vida que Deus nos deu, ele volta para Deus. Não existe alma que fica pendendo para lá e para cá. Né? O Espírito é o sopro de vida. Ele retirou o sopro de vida, você dorme, um sono profundo. Você nada sabe desse mundo. Nós temos passagem, nós vamos estudar ainda sobre isso. Nada se sabe desse mundo, do que acontece. Você não vê o que seu filho ou sua filha está fazendo, se estão sofrendo ou não, nada disso. Nós dormimos um sono profundo. O sono da morte, assim como nas passagens que falam, né, de Lázaro, já fazia 4 dias que ele estava morto. Ele estava dormindo. E quando Jesus pediu que tirassem a pedra, né, para que ele chamasse Lázaro para a vida, ele disse o nome de Lázaro. E Lázaro se levantou e saiu. Lázaro nem se lembrava que tinha morrido. Assim não vai sabia, ser conosco, né? Ele não sabia. Não sabe que tinha morrido. Né? O próprio Jesus disse para as pessoas: desatai-o e deixai-o ir. Normalmente, ele estava lá com aquelas faixas, né, todas, enfaixado, já morto há 4 dias, cheirando mal. Mas Deus, Jesus, ele é o doador da vida. Jesus é o nosso criador, nosso mantenedor. Foi ele que criou esse mundo com a palavra dele. E o Espírito Santo foi moldando. Então, quando ele vier, essa vinda dele nos céus, né, nas alturas, fará com que todas as pessoas que estão mortas se levantem. Todos, né, que estão salvos. Essas pessoas serão levantadas do sono da morte. E esse inferno, que é a morte, né, é um lugar que só se sai quando Jesus o chamar, né, seja para a vida eterna, seja para a condenação eterna, é somente ele que tem esse poder. Então, quando nós morremos, é bom deixar claro que nós dormimos. E o inferno, que lúdico, né, que as pessoas falam, que a pessoa fica queimando. Graças a Deus. Graças a Deus isso não existe. Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Ele jamais permitiria isso. Rogério e Ângela, muito obrigado pelo esclarecimento. Só para ressaltar, lembra que os mortos fiéis ressuscitarão primeiro. E nós, dizia Paulo, que formos encontrados vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Muito obrigado. Nós vamos para a pergunta 5, a questão 5, que diz: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse 6, 15 e 17, também no 9, 6 e 2 Tessalonicenses 2, 8. Então eu fico com Apocalipse? Beleza. Apocalipse 6, 15 e 16 diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas, nas rochas e nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Qual que é as outras 2 passagens? Apocalipse 6. Não, 6 eu acabei de ler. 9 e 6. Apocalipse 9 e 6. 9 e 6. Tá. Isso. 9 e 6. Isso. Posso ler? Por favor. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Por quê?
nesse momento, é um momento onde já não tem mais as suas escolhas, né? Ali já está decidido. Jesus levantou-se do seu trono e voltou. E nós precisamos estar preparados, né, Rogério? Isso acaba com a seguinte questão. Muitas pessoas dizem assim, nós estamos sendo castigados. Deus, não. Ainda não. Ainda não. Deus não tira as coisas que acontecem porque Ele é sábio, conhece todas as coisas. A própria palavra de Deus diz, tudo que o homem separar, isso ele colherá. Tudo que plantar. Então, tudo que ele plantar, ele colhe. Então, coisas que nós fazemos que nos trazem problemas, não é Deus, e Ele não está nos castigando. Seja doença, seja encrenca, não importa. É arrumação nossa, tá? Agora, conforme está escrito aqui, se nós não nos prepararmos para a volta dele, nós vamos ter que encarar. E não adianta tentar morrer, porque ele vai tirar a morte. Será um momento de conhecimento agora de toda a verdade. É dada agora justamente uma pausa. Uma pausa para a pessoa descansar. Literalmente, descansar. Quando nós morremos, permite morrer. A gente descansa das lutas desse mundo. A hora que ele voltar, que ele tirar todo mundo da sepultura, ninguém vai poder correr, não. Amados, importa aqui também ressaltar que quando a Bíblia vai falar dos grandes reis, os homens deste mundo, procurar por esconderijo, é para entendermos que a glória de Deus não é vista com este olho pecador. Não é possível. Só para um exemplo. Nós morreremos. Lá no Antigo Testamento, Moisés, quando pediu para ver a Deus, mostraram-lhe apenas o dorso, as costas. Foi suficiente para ele dizer que já baixar. E Moisés saiu dali irradiante, brilhante, porque a glória de Deus tinha passado por ele. Então, esses reis essas pessoas não terão condição para poder encarar face a face a Cristo Jesus. Então, nós seguimos para a questão 6. De quantas ressurreições a Bíblia fala? 2 Tessalonicenses 2,8 fala o seguinte: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é esse iníquo? É alguém desequilibrado, que conhece Deus e faz tudo errado. Parece que nós já falamos isso aqui, né? A iniquidade é desequilíbrio. A equidade é equilíbrio. Deus é um Deus de equidade. Aqui ele está falando que o iníquo se desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Glória do Senhor. Amém. Amém. De quantas ressurreições a Bíblia fala? João 5, 28 e 29 e Daniel 12, 2. Daniel 12, 2, João 5, 28 e 29. Pode, por favor, tomar. João 5, 28 e 29 diz assim. Isso, em vermelho, né, que foi o próprio Jesus que disse quando esteve nessa terra. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Rogério, você pode explicar um pouquinho melhor o contexto desse versículo? Olha, isso fica bem claro o seguinte: quando a pessoa morre, ela não vai para lugar nenhum, a não ser o lugar em que ela é colocada, na sepultura. Está bem assim? Porque ele mesmo está dizendo que quando ouvir a voz dele, as pessoas que fizeram bem sairão para a ressurreição eterna.
os que fizeram mal para condenação. Só então nós receberemos ou a salvação ou a condenação. Então isso fica bem claro, que não existe nem céu, nem inferno e nem purgatório. E Os ninguém três sabe. aqui não existem. E ninguém sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. É só na hora. É você e Deus. Porque tem muita coisa que nós fazemos em secreto, né? Que a gente fala, ninguém tá vendo, ou eu faço porque eu quero. Assim, o mal, gente, e o bem está latente aos olhos daquele que tudo vê, aos olhos de Deus. E Ele não julga conforme nós julgamos. Nossos julgamentos são trapos de imundície, né? Muitas vezes você vê uma pessoa que você acha que ela está totalmente perdida, mas ela vive uma luta muito grande, e é ela com Deus. Sou eu com Deus nas minhas lutas, é a Rogéria com Deus nas lutas dela, o Angelino, a Sarinha. E nós, o nosso único refúgio é Jesus. E o Espírito Santo que Ele nos deixou, Ele tem a capacidade de nos ajudar a nos preparar. Muitas vezes a pessoa pode olhar e falar assim, mas eu olhando para a minha vida, eu não vou fazer parte dos salvos. Não pense dessa forma. Não. Nunca, porque Jesus morreu por todos, sem exceção. E todos terão a oportunidade, em algum momento na vida, de conhecer a palavra de Deus. Quando você tiver essa oportunidade, abrace de coração. Peça para Jesus fazer na sua vida o que você não consegue. Deseje a salvação, deseje estar com Ele nesse novo céu, nessa nova terra, onde todas essas tribulações que passamos aqui não vai existir. Não quer dizer que você vai falar, nossa, vou viver no céu sem fazer nada. Eu até quero essa aposentadoria. Não, gente, o trabalho quem criou foi Deus. Nós trabalharemos, nós teremos as nossas casas, viveremos uma vida mais diferente da que vivemos aqui, onde constantemente nos preocupamos com o pão de cada dia, com as doenças, com o futuro, com as calamidades que acontecem, que a gente nunca, às vezes não está esperando, e de repente acontece alguma coisa na sua vida, ou você perde um ente querido, e sua vida vira de ponta cabeça, ou você recebe um diagnóstico de uma doença grave, você fala, meu Deus, como que vai ser daqui para frente? Então, todas essas coisas que fazem parte do mal serão retiradas. Elas não existirão mais a partir do momento que Jesus voltar para este mundo para fazer a salvação ou a condenação eterna. Então, aqueles que serão salvos farão parte desse reino de Jesus. Os que estão perdidos sofrerão a condenação final, que eterna não quer dizer que vai ficar acontecendo para sempre, porque Deus é um Deus bom, misericordioso e bondoso e justo, mas cada um naquele momento saberá por que está recebendo a condenação. E cada um que for salvo, ele saberá que por que está recebendo a salvação. E não é por ele mesmo. Será por quê? Porque essa pessoa buscou em Jesus essa salvação. E é Ele, somente Ele, através do sangue poderoso dele, derramado na cruz do Calvário, que morreu por todos, né? Todos aqueles que aceitarem, terão essa oportunidade. Aqueles que se colocarem diante das mãos do Senhor e pedir, Senhor, me transforma, me ajuda nas coisas que eu não posso mudar. Seu Santo Espírito trabalhe de forma poderosa na minha vida. Então busque a presença de Deus enquanto é tempo, porque pode ser que a gente, né, a Bíblia fala da volta de Jesus, pode ser que nós estejamos vivos até lá, e pode ser que não. A partir do momento que nós fechamos os olhos, né, para essa vida aqui, encerramos nossa vida aqui e somos colocados na sepultura, ali já não lembramos de nada, não podemos fazer nada, não podemos mais orar por nossa salvação ou buscar a salvação em Cristo Jesus. O momento é agora. Por isso que Deus fala, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Busque conhecê-lo, busque o bem, busque seguir os seus caminhos, enquanto é tempo.
porque haverá o tempo em que você estará na sepultura e já não terá mais como tomar decisões. E aí está selado o seu livro da vida. Que você faça parte, eu também, nós, possamos fazer parte da vida do livro do Cordeiro, fazer parte do rebanho, do povo que ele considerou justo através do sangue dele, que ele justificou perante o sangue dele, né? Porque, como a Rogéria leu há pouco tempo e explicou, a partir do momento que Jesus aparecer nas nuvens do céu, aqueles que não forem salvos tentarão morrer. A Bíblia deixou claro isso. Caiam sobre nós os montes, tal, mas a partir desse momento, a morte não terá mais poder de tirar a vida das pessoas. Então você não terá essa escolha. Bom, Daniel 2 isso. confirma o que a Ângela acabou de ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Muito bem. Mas eu gostava que respondessem taxativamente a questão para que isto clareie a mente do nosso amigo e amiga lá. De quantas ressurreições a Bíblia fala? O autor diz aqui, nenhuma. Uma, duas ou várias? Ele fala de duas. São duas Ressurreições. ressurreições. Aleluia. Era isto que precisávamos saber. Os que estiverem na primeira ressurreição, esses serão salvos. Na segunda ressurreição serão os que forem condenados. Muito obrigado. Aí aqui nessa pergunta aí já começa a esclarecer. A pergunta 7 vai dizer: quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Maravilha. Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Maravilha. Direitinho. Reinarão com ele 1000 anos. De lembrar que este tema de 1000 anos é um assunto que a gente vai abordar no próximo estudo e vai ser bastante esclarecedor, que é o milênio, exatamente. Muito bom. Pergunta 8. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías 25, 9. Isaías 25, 9.